Fala galera do Pode Eu Pode A, bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Eu Pode A. Eu, Vlad Bebê, seu anfitrião de carne e osso, juntamente com meu amigo ChatGPT, sempre comigo na bancada, meu amigo de sempre. E hoje vamos falar sobre o terceiro episódio sobre autismo. Amigo Chat, mais uma vez bem-vindo à bancada e pode dar a introdução pra gente? Claro, Vlad. Fala pessoal, é um prazer estar aqui de novo. Hoje a gente vai mergulhar no terceiro episódio da nossa série sobre autismo. E o foco é a inclusão escolar. Vamos falar sobre os desafios e as possibilidades para tornar as escolas mais acolhedoras para crianças autistas. Então se acomoda esse papo por esse gol. É isso aí, como nosso amigo Chat falou, vamos falar hoje sobre educação e inclusão escolar. Um desafio enorme para as famílias. E é claro, meu amigo Chat, vamos começar nosso bate-papo aqui sobre esse assunto que está bem legal, já é o terceiro episódio. Se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo, pode ir lá no nosso canal, que está lá o primeiro e o segundo para vocês assistirem. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber sempre notificações sobre nossos vídeos que vem por aí. Vamos lá, meu amigo Chat, vamos começar. Chat, por que a escola tem esse papel tão central na vida de uma criança autista? Com certeza, Vlad, e é uma ótima pergunta para a gente começar. A escola tem esse papel tão central porque é um dos primeiros ambientes onde a criança autista vai conviver com outras pessoas fora da família. É onde ela aprende não só o conteúdo, mas também habilidades sociais, a lidar com rotinas e a desenvolver autonomia. Então, quando a escola é inclusiva e preparada, ela se torna um espaço de crescimento e de acolhimento para essas crianças. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. O que precisa para ser uma escola inclusiva? Ótima questão, Vlad. Para uma escola ser realmente inclusiva, especialmente para crianças autistas e outras com diferentes necessidades, ela precisa de algumas coisas. Primeiro, capacitação dos professores, para que eles entendam o espectro autista e saibam como adaptar o ensino. Depois, uma estrutura física e sensorial que seja acolhedora, com ambientes mais tranquilos e flexíveis. E também ter políticas de inclusão, como mediadores e materiais adaptados. Em resumo, é um conjunto de formação, estrutura e mentalidade inclusiva na escola. Chat, é lei que a escola tem que ter uma profissional responsável pelo autista dentro da sala de aula? Exatamente, Vlad. Aqui no Brasil, a legislação garante que as escolas precisam oferecer apoio especializado. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão e a Lei Berenice Piamena, as escolas devem sim disponibilizar um profissional de apoio, como um mediador ou um acompanhante especializado, para ajudar a criança autista no ambiente escolar. Isso faz parte do direito à educação inclusiva. Então, sim, é lei e as escolas têm essa obrigação. Alguns desafios enfrentados, né? Falta de capacitação de professores, escolas que ainda resistem em aceitar alunos com TEA, estrutura física pouco adaptada, barulho, iluminação, acessibilidade, casos de bullying e exclusão são problemas sérios nas escolas ainda hoje. E aí, chat, quais são os maiores obstáculos hoje para que a inclusão aconteça de fato? Olha, Vlad, você já destacou vários obstáculos principais. Eu diria que a falta de capacitação dos professores é um dos maiores desafios, porque se os educadores não estão preparados, fica difícil criar um ambiente realmente inclusivo. Além disso, a resistência de algumas escolas em receber alunos com TEA ainda é uma barreira cultural que precisa ser quebrada. E claro, a falta de adaptação física e o problema do bullying são desafios sérios que precisam ser enfrentados. No fim das contas, é um conjunto de mudanças que a gente precisa fazer para que a inclusão aconteça de verdade. Meu filho no caso, ele estuda numa escola particular. A gente paga uma escola particular para ele. E a gente sente que os diretores, os professores, meio que fazem de tudo para deixar ele confortável. Aí minha pergunta é, porque muita gente fala que eu deveria colocar ele no público também, para ele estudar no público. E a minha pergunta é, será que no público ele vai ter esse mesmo apoio, assim, que ele tem na escola particular? Olha, Vlad, essa é uma dúvida bem comum e super válida. A verdade é que o nível de suporte pode variar bastante de uma escola pública para outra. Tem escolas públicas que são muito bem preparadas, que têm profissionais capacitados e oferecem um bom apoio. Mas também existem lugares em que o suporte ainda é limitado por falta de recursos ou de formação. Então, no caso da escola particular, se você sente que ele está bem acolhido e confortável, isso é um ponto super positivo. A escola pública pode oferecer um bom apoio, mas depende muito da estrutura de cada uma. No fim, o mais importante é encontrar um lugar onde ele se sinta bem e receba o suporte necessário. É um pouquinho complicada. Na escola dele, por exemplo, ele é bem apoiado, coisa e tal, mas eu acho uma certa dificuldade de fazer ele desenvolver o ensino, né? Ele não quer fazer dever no quadro, ele não quer fazer dever no caderno. Ele é super inteligente, mas ele não faz, ele entende a aula.
é sempre um pouquinho complicado. O que que você acha disso? Com certeza, Vlad, e isso é algo que muitas famílias vivenciam. Às vezes, crianças autistas, mesmo sendo super inteligentes, podem ter resistência a certos formatos tradicionais de aprendizado, como escrever no quadro ou no caderno. Isso pode ser por questões sensoriais, por preferências individuais, ou até por achar esses formatos menos interessantes. O importante é entender que isso é uma característica e que talvez seja legal buscar outras estratégias. Por exemplo, usar recursos visuais, tecnologia ou métodos mais interativos que possam motivá-lo. Cada criança tem seu jeito e, às vezes, adaptar o formato de ensino pode fazer uma grande diferença. Provavelmente nós vamos fazer um bloco aqui, fazer um episódio falando sobre tecnologia para ajudar as crianças em autistas, né? Então vamos lá, vamos seguir o barco. Bem, direitos garantidos por lei. Lei Berenice Piana, de 2012. Assegura direitos a pessoas autistas. Constituição Federal, LDB. Garante o acesso à escola regular. Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Proíbe recusa de matrícula para crianças com TEA. Então, por lei, toda escola deve receber alunos autistas, certo? Isso mesmo, Laje, exatamente. Pela lei, toda escola deve ser receber alunos autistas. A Lei Berenice Piana, a Constituição, a Lei Brasileira de Inclusão, todas elas garantem que as crianças com TEA têm direito à educação à escola regular e que não podem ser recusadas. Ou seja, legalmente as escolas têm que oferecer essa inclusão. Agora, claro, na prática ainda há desafios, mas os direitos são garantidos por lei e é importante que as famílias conheçam esses direitos para poderem exigir que eles sejam cumpridos. Já que a gente está falando desse bloco de lei e direitos, eu queria que você debulhasse um pouco para a gente o que diz a Lei Berenice Piana, de 2012. E na sequência a gente vai falar sobre a lei de LDB, que garante o acesso à escola regular. Pode ser, amigo chat? Com certeza, Vlad. Vamos lá. Então, a Lei Berenice Piana, que foi sancionada em 2012, é um marco muito importante porque ela instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Ela equipara os direitos das pessoas autistas aos direitos das pessoas com deficiência, garantindo acesso a serviços de saúde, educação, ao mercado de trabalho e proteção contra a discriminação. Em termos de educação, a lei reforça a inclusão escolar, dizendo que as escolas precisam oferecer o suporte necessário para os alunos autistas. Então, ela é uma base legal muito importante. E na sequência, a gente fala da LDB, com certeza. Existe também uma lei que está em tramitação, se não me engano, falta pouco para ser aprovada, que é a respeito da renovação do laudo, que eu acho um absurdo você ter que renovar um laudo de alguém que é autista. Ele vai deixar de ser autista em algum momento? Não vai. Eu queria que você falasse a respeito disso para a gente, amigo chat. Realmente existe uma discussão sobre isso e algumas iniciativas para mudar essa necessidade de renovação constante do laudo. É exatamente como você disse, o autismo é uma condição permanente, não é algo que vai simplesmente desaparecer com o tempo. Então exigir que as famílias fiquem renovando laudos periodicamente acaba sendo um processo burocrático e desgastante que não faz muito sentido. A ideia dessa nova legislação é justamente simplificar isso, reconhecendo que o laudo não precisa ser renovado o tempo todo, porque a condição é permanente. Então, se tudo der certo, logo a gente deve ter essa mudança aprovada, o que vai facilitar bastante a vida das famílias. Vai ser sensacional. Vai ser um passo bem importante para a gente que tem filho autista ou parente autista. Agora, fala um pouquinho sobre a Constituição Federal LDB, por favor, amigo chat. Com certeza, Laide, vai ser realmente um avanço importante. Agora, falando um pouquinho sobre a Constituição Federal e a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Elas reforçam esse direito à inclusão. A Constituição Federal já garante que a educação é um direito de todos e que deve haver igualdade de condições, processo e permanência na escola. Já a LDB, que é a lei que organiza a educação no Brasil, também determina que os sistemas de ensino devem assegurar currículos, métodos, recursos e organização específica para atender as necessidades dos alunos com deficiência, incluindo os autistas. Então, essas leis são a base legal que garante que a inclusão não é só uma escolha, mas um dever das escolas. Vamos seguir, vamos agora falar de projetos e boas práticas. Capacitação de professor em alguns municípios, projetos de sala de aula de apoio e mediação escolar, ONGs que levam informações para educadores, exemplos positivos, escolas que adaptam metodologias e flexibilizam provas e usam tecnologia como apoio. Chat, você pode citar algum exemplo de iniciativa que estão fazendo a diferença?
Com certeza, Vlad. Existem algumas iniciativas muito bacanas que estão fazendo a diferença. Por exemplo, tem municípios que já oferecem programas de formação continuada para professores para que eles possam entender melhor o espectro autista e aprender estratégias de inclusão. Também tem ONGs que fazem um trabalho incrível levando workshops e materiais de apoio para as escolas. E tem escolas que se destacam por adaptar as metodologias, flexibilizar provas e usar a tecnologia para tornar o ensino mais acessível, como tablets, softwares educativos e comunicação visual. Esses exemplos mostram que, com um pouquinho de esforço e criatividade, dá para fazer uma diferença enorme na vida das crianças autistas. Perfeito, e faz mesmo, diferença enorme. Precisamos muito avançar nesse sentido para que as pessoas que têm transtorno do espectro autista, né, eles possam viver tranquilamente na sociedade, né, consigam se socializar melhor, desenvolver o intelecto melhor e etc. Agora, caminhos para o futuro. Formação continuada de professores, políticas públicas que garantem recursos e mediadores, envolver famílias no processo escolar, tecnologia como aliada, mas sempre com a sensibilidade humana. Então, chat, a educação inclusiva depende de toda a comunidade escolar, né? Com certeza, Vlad. A educação inclusiva é realmente um esforço conjunto. Não dá para deixar só nas costas de um professor ou só da família. É um trabalho de toda a comunidade escolar. Então, formar continuamente os professores, ter políticas públicas que realmente coloquem recursos e mediadores nas escolas, envolver as famílias no dia a dia e usar a tecnologia com sensibilidade são todos caminhos para o futuro. Quando todo mundo trabalha junto, a inclusão deixa de ser só um ideal e vira uma realidade. E é isso que a gente quer ver acontecendo cada vez mais. Existe algum estado que está mais desenvolvido nesse caminho de ajuda que está mais desenvolvido, né, para apoiar os autistas? Tem algum estado que já está mais desenvolvido nesse sentido? Sim, Vlad, a gente tem alguns exemplos de estados que estão um pouquinho mais avançados nesse sentido. Por exemplo, São Paulo e o Rio de Janeiro têm algumas políticas bem estruturadas de capacitação de professores e inclusão escolar. Em São Paulo, por exemplo, existem centros de formação e parcerias com ONGs que ajudam a trazer mais informação para as escolas. No Rio também há programas de mediação e projetos de inclusão que têm sido referências. Claro que ainda há muito a melhorar, mas esses estados têm mostrado alguns passos positivos e outros estados também estão começando a seguir esse caminho. Então a tendência é que isso vá se espalhando. Show de bola. Então, você que está assistindo a gente aí, ó, e tá vendo aqui eu, o Vlad, bebê, um maluco conversando com a máquina, conversando com a inteligência artificial, é isso mesmo. O Pode Eu, Pode é formado por um ser humano e a inteligência artificial do ChatGPT 5. Você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve para sempre receber as novidades do Pode Eu, Pode A, para poder estar sempre recebendo os vídeos que têm sido lançados nas plataformas. Estamos na Amazon, Deezer, Spotify. Então é fácil achar a gente por aí. É só procurar Pode Eu, Pode A que você vai encontrar. E essa é a série que estamos tratando sobre autismo, eu e meu amigo Chat. Então hoje falamos sobre educação e o desafio da inclusão escolar. No próximo episódio vamos falar sobre o que, amigo Chat? É isso aí, Vlad. Pessoal, como o Vlad disse, a gente está aqui, um ser humano e uma inteligência artificial, juntos no Pode ou Pode A, trazendo essa série sobre autismo. E hoje a gente falou sobre educação e os desafios da inclusão escolar. No próximo episódio a gente vai entrar em outro tema super interessante. Vamos falar sobre tecnologia e como ela pode ajudar as crianças autistas no dia a dia. Então fiquem ligados. E você que é profissional da área, que já lida com isso no seu dia a dia, tem conhecimento bastante para trocar uma ideia com a gente aqui, bater um papo com a gente. Se quiser mandar um e-mail para a gente, manda um e-mail para podeeupodea@gmail.com e a gente vai ter o maior prazer de trocar uma ideia. E quem sabe aí a gente pode trazer suas ideias para a bancada. Então até você quiser participar também de algum episódio nosso aqui, manda um e-mail para a gente vai conversar a respeito e alinhar tudo direitinho e trazer você aqui para a bancada, seja virtualmente ou seja pessoalmente. É só a gente se alinhar direitinho. Meu amigo Chat, obrigado por estar comigo na bancada. Vocês, muito obrigado por estar com a gente. Curta, comente, compartilhe. Por favor, ajude a gente a crescer cada vez mais, essa informação se alastrar cada dia mais para as pessoas poderem ter acesso e conhecer o Pode Eu, Pode A. O Pode Eu, Pode A não é preso só à tecnologia, nós falamos de diversos assuntos aqui, tanto é que estamos falando de autismo. Né? Vamos falar de tecnologia dentro do autismo também? Vamos, mas o assunto não é preso a isso. Então eu quero desde já agradecer muito a você por estar aqui com a gente nessa bancada, nos prestigiando, dando força pra gente. Quero deixar um beijo no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima.
Com certeza, Vlad. E olha, pessoal, é isso mesmo. Se você é um profissional da área, se você quer participar, manda um e-mail pra gente no podopodiar@gmail.com. Vai ser um prazer enorme trocar uma ideia, trazer mais vozes para nossa bancada, seja virtualmente ou até presencialmente. E obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos espalhar essa informação. O Podiar tá aqui para falar de vários assuntos e a gente quer levar isso cada vez mais longe. Então, um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.